Bom dia, turma. Hoje nós estamos iniciando a terceira avaliação e hoje nós iremos começar com conteúdo de língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá? O que iremos aprender hoje? Hoje nós iremos aprender sobre o plural do substantivo, sobre os artigos e sobre o gênero do substantivo. Mas o que são o singular e o plural, professora? O singular nada mais é do que as palavras que indicam apenas uma coisa. Por exemplo, um ser, um animal, só uma pessoa. É isso. Aqui eu tenho a criança. Significa que eu tenho apenas uma criancinha. Agora, o plural são as palavras que indicam mais de uma coisa, de um ser. Tenho aqui as crianças. Significa que eu tenho mais de uma criança. São 2, 3, 4. Tanto faz. Significa que não é mais uma, são mais que uma. Mas eu posso utilizar o plural de outras formas, em outros casos. Por exemplo, se eu tenho as palavras terminadas em ão, eu posso acrescentar a elas, eu posso utilizar aqui as terminações aos, ãs e ons. E aqui eu tenho alguns exemplos. A palavra mão vai ficar mãos. Na palavra pão vai ficar pães. Olha, eu acrescentei o A, o E e o S. E leão vai ficar leões. Eu acrescentei o O, E e o S. Então, nesses casos aqui, é quando as palavras terminam em ão. Mas as palavras forem terminadas em M, eu irei fazer o quê? Eu irei simplesmente mudar o M para NS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o M, e no lugar do M, eu irei colocar o NS. Aqui eu tenho exemplo, homem e homens. Tá ok? Nas palavras terminadas com R e Z, eu irei acrescentar ES. Por exemplo, na palavra flor, flores. Acrescentando ES fica flores. Veloz, acrescento ES fica velozes.
Mas se as palavras forem terminadas em S, o que eu irei fazer? Eu posso utilizar dois casos aqui. Se elas forem oxítonas, que são aquelas palavras que possuem a sílaba tônica na última sílaba, estão lembrados? Então, o que eu faço aqui? Eu irei acrescentar a terminação ES. Eu só irei acrescentar na palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra português. Então, eu irei acrescentar o ES formando portugueses. Tá bem? Mas se a palavra for paroxítona, que é aquela que tem a sílaba tônica como a penúltima, elas irão ficar invariáveis. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra lápis. Lápis vai permanecer da mesma forma. Por exemplo, eu posso falar os lápis, eu posso falar uns lápis, eu posso falar o lápis, um lápis, ou seja, eu vou utilizar o plural e singular e vai continuar a mesma coisa. Então, eu não irei acrescentar nada. Eu posso utilizar a mesma palavra tanto para o singular, tanto para o plural. Já as palavras oxítonas, que são terminadas em AL, EL e OL, o que eu irei fazer aqui? Eu irei trocar o L por IS. Então, eu irei apenas trocar o L por IS. Aqui eu tenho a palavra pastel. A palavra pastel é terminada com EL, como vocês estão vendo. Então, eu vou retirar esse L do final e no lugar dele eu vou colocar IS, formando a palavra pastéis. Já aqui eu tenho a palavra real. Real é terminada com AL. Então, eu vou retirar esse L do real e irei acrescentar IS, formando a palavra reais. E aqui eu tenho a palavra espanhol. O que irei fazer? Na palavra espanhol, ela é terminada com OL. E o que eu faço aqui? Eu irei retirar o L e irei acrescentar o IS, formando a palavra espanhóis. Então, nesse caso daqui, eu irei apenas retirar o L e acrescentar o IS. Mas se as palavras forem terminadas em IL, o que eu faço? Eu tenho também aqui dois casos. Se forem oxítonas, o IL torna-se IS. Por exemplo, na palavra funil. Então, eu vou retirar o IL e eu irei acrescentar o IS no lugar dele. Na palavra funil, para o plural fica funis. Mas se caso forem paroxítonas, o IL torna-se EIS, torna-se eis. Por exemplo, na palavra fácil e fáceis. Então, eu retiro IL e acrescento EIS. Tá bem?
Mas nós também temos o plural dos substantivos compostos, que são aqueles substantivos formados por mais de uma palavra, por mais de um radical. Vamos ver como eles são formados? Para formar o plural dos substantivos compostos, devemos observar os casos a seguir. Existem alguns casos que nós vamos conhecer agora. Vamos ver quais são? Quando eu tenho dois substantivos. Quando o meu substantivo composto é formado por dois substantivos. Como eu vou fazer? Os dois vão para o plural. Por exemplo, aqui eu tenho couve-flor. É um substantivo composto porque é formado por duas palavras. Nesse caso, couve é um substantivo, flor é outro substantivo. Então, os dois substantivos vão para o plural, formando couves, flores. Ok? Eu só acrescentei um S em cada substantivo. Agora, aqui em outro caso, quando um é substantivo e o outro é adjetivo. Os dois vão para o plural. Novamente, aqui os dois vão para o plural. Por exemplo, aqui, obra-prima. Obra-prima. Então, eu vou transformar para obras-primas. Ok? Vamos ver outros casos. Quando o primeiro elemento é verbo ou uma palavra invariável e o segundo é um substantivo. Nesses casos aqui, somente o substantivo vai para o plural e o outro permanece igual. Vamos ver o exemplo. Vira-lata. Podemos perceber aqui que vira é um verbo. O verbo virar, lata é um substantivo. Então, somente o substantivo vai ser pluralizado, formando a palavra substantivo composto vira-latas. Ok? No próximo exemplo aqui, no próximo caso, nós temos dois elementos ligados por preposição. O que são as preposições? São aquelas palavrinhas, por exemplo, de, co, do. Então, essas são algumas preposições. E o que acontece? Só o primeiro elemento vai para o plural, somente o primeiro elemento vai para o plural. Vamos ver um exemplo? Pé de moleque. Olha, o de aqui é uma preposição. Pé de moleque. E eu vou pluralizar somente o primeiro elemento. Pés de moleque. Ok? É só prestar atenção nessas regrinhas aqui. Em que caso vai aparecer as questões, tá bom? Os substantivos também eles são divididos em graus, porque os substantivos eles podem indicar o tamanho normal, pequeno ou grande das coisas. Olha aqui o exemplo. Eu tenho aqui casa. Casa é o tamanho normal de um substantivo, de uma coisa, casa. Mas aí eu tenho casinha.
casinha já é o diminutivo de casa. Mas também eu tenho casarão. Casarão vem ser o aumentativo de casa. Então, quando eu tenho diminutivo e aumentativo, eu falo de grau do substantivo, que está relacionado com o tamanho daquele substantivo. Eu tenho o tamanho normal, o tamanho diminutivo e o aumentativo. Tá ok? E como é que eu vou formar esses aumentativos e esses diminutivos? Vamos ver aqui. Para formar o grau diminutivo, usamos as terminações inho, inha, zinho, zinha, ito, eto e ota. Mas também eu posso utilizar a palavra pequeno ou pequena. Em vez de eu falar casinha, eu posso falar casa pequena. Em vez de eu falar bolinha, eu posso falar bola pequena. E assim por diante, tá bom? Tem o mesmo sentido de algo pequeno, algo no diminutivo. E agora, para formar o grau aumentativo, usamos as terminações ão, ona e zarrão. Mas também nós podemos utilizar as palavras grande, enorme ou imenso. Em vez de eu falar casarão, eu posso falar casa enorme, casa imensa, casa grande e assim por diante. Eu posso utilizar isso com qualquer outro substantivo, que vai continuar com o mesmo sentido de aumentativo. Então, agora nós vamos ver um pouco sobre os artigos. Olha, nós falamos sobre os substantivos, que é uma classe de palavras que vem nomear as pessoas, as coisas, os objetos, os lugares. E agora os artigos. Os artigos são aquelas palavras que vêm antes do substantivo e vem determinar o seu número, que vem ser o singular ou plural, e também o seu gênero, se ele é feminino ou se ele é masculino. E aqui nós dividimos entre os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os e as. Os indefinidos são uma, uns e umas. Vocês podem perceber aqui que nós temos os artigos que são femininos e também nós temos artigos masculinos. Nós temos aqui artigos que estão no plural e nós temos artigos que estão no singular. Então, tudo isso aqui é uma das características dos artigos: determinar o número e determinar o gênero. Ok? Por exemplo, aqui eu tenho a flor. A flor é um substantivo masculino e eu utilizei um artigo definido feminino, a flor. Mas eu posso falar também uma flor, que pode ser qualquer outra flor, uma flor. Uma flor, utilizei aqui um artigo indefinido feminino. Vamos ver outro caso. As flores. As flores, eu utilizei um artigo definido que está no plural.
e ele é feminino. As flores. Umas flores. Vem ser aqui também um artigo feminino, que está no plural. É um artigo indefinido. Assim como eu tenho o garoto, um garoto, os garotos, uns garotos. Tá bem? Então, agora é a sua vez. Vocês irão fazer a atividade do livro, que se encontra na página 61, que é a atividade 1, 2 e 3. Na página 63, nós temos a atividade 1, 2 e 3 também. Na página 75, farão somente a atividade 2. Na página 78, farão a atividade 1 e 2. Então, é somente isso aqui. Vocês vão ler um livro que está mais detalhado, vão tentar resolver, vão ler um pouco e à tarde nós iremos corrigir, como nós sempre fazemos, tá bom? Tá ok? Então é isso e até a próxima.